é que Jesus ele desceu do céu para que a gente subisse até Ele. Jesus desceu para que você subisse até Ele. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Ele. Porque Jesus desceu até aqui para que você subisse até Ele. E a Bíblia diz, estamos assentados juntamente com Ele. Jesus ele veio dotado de uma natureza humana, para que na sua glorificação nós assumíssemos a sua natureza espiritual. Nós temos a mesma natureza de Cristo. Irmãos, eu estava pensando, a Bíblia nos chama de filho de Deus. Já percebeu, já pensou quão grande é ser filho de Deus? Pensa comigo, se nós aqui fôssemos só um pouquinho de nada parecido com Jesus, não seríamos filhos? Nós seríamos netos de Deus, seríamos primos de Deus, seríamos outra coisa, teríamos outro grau de parentesco de Deus, mas filhos não seríamos. Mas nós somos tão semelhantes a Cristo em natureza, que nós somos iguais a Ele. Ele é filho, nós somos filhos. Ele está assentado à destra de Deus, e o apóstolo Paulo escreveu, nós estamos assentados juntamente com Ele. Você já parou para pensar? Você não é um pouquinho parecido com Jesus, não. Porque se você fosse um pouquinho, você seria neto, seria primo de Deus. Mas você é igual a Cristo em natureza. Ele é filho, você é filho. E Cristo, Ele desceu do céu para que você subisse até as regiões celestiais. E sabe o que é o mais maravilhoso de tudo isso? Você nem precisa escalar um monte para subir. Você nem precisa escalar um monte. Por que eu estou falando de monte? Porque Moisés precisou. Moisés precisou escalar um monte. A Bíblia diz, Moisés ele teve que escalar o monte Sinai. E ele chegou lá no topo do monte Sinai e entrou na presença de Deus. Ele teve que fazer o esforço de escalar o monte para subir. Você nem precisa fazer esforço para subir, porque Jesus fez todo o esforço em seu lugar. Você não precisa escalar um monte para entrar no Santo dos Santos, porque Jesus já fez todo o esforço em seu lugar de subida, de escalada. E a Bíblia diz, Cristo é filho, você é filho. Cristo está sentado à destra de Deus, você também está sentado juntamente com Ele. Essa é uma das verdades mais profundas, mais maravilhosas da Bíblia. Nós compartilhamos a mesma natureza de Cristo. É por isso que nós somos filhos como Ele é filho. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse versículo está falando do avivamento, né? Porque o Espírito Santo, ele nos transforma de glória em glória, o que significa que ele está nos avivando, né? Porque a cada estágio de glória, ele nos aviva. Então, por isso que nós estamos falando sobre esse versículo. Mas olha só, eu quero destacar nesse versículo, a primeira coisa que esse versículo fala é todos nós. Todos nós, é a primeira coisa que o versículo fala. Todos nós. O versículo já começa de uma forma grandiosa. Porque no Antigo Testamento não era todos nós. Não era. No Antigo Testamento, por exemplo, na época de Moisés, Moisés era o único que tinha a glória de Deus pairando sobre ele. E o restante da congregação de Israel ficava excluído da presença e da glória de Deus. Quem aqui não lembra que Moisés, ele subiu no Monte Sinai, recebeu de Deus os mandamentos. Quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés ficou reluzente, radiante e brilhante. Ele precisou cobrir o rosto com um véu. Olha só o que o versículo diz. Todos nós com o rosto desvendado. Com o rosto desvendado. O rosto de Moisés era vendado, não era desvendado. Porque Moisés usava um véu.
Aquele véu simbolizava de que a congregação de Israel não tinha acesso à glória de Deus, não tinha acesso à presença de Deus. Porque a presença de Deus era restrita e exclusiva a algumas pessoas que Deus escolhia, como Moisés. Moisés tinha acesso à presença, mas o restante das pessoas não tinham. Mas a Bíblia diz: todos nós temos um rosto desvendado. Assim como Moisés, ele estava face a face diante de Deus, nós também temos esse mesmo direito de estar face a face diante de Deus, com o rosto desvendado. Isso é maravilhoso, meu irmão. Pouquíssimas pessoas no Antigo Testamento tinham esse privilégio que está escrito nesse versículo, e a Bíblia diz que todos nós temos. Todos nós com o rosto desvendado. Sabe por que é tão importante ter o rosto desvendado na presença de Deus? Porque olha o que esse versículo está dizendo. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Olha só a palavra espelho, eu quero destacar essa palavra espelho. Apenas algumas pessoas no Antigo Testamento tinham a visão do espelho. Por exemplo, Abraão. Eu me lembro, Abraão várias vezes ele teve o vislumbre do espelho. Mas deixa eu te lembrar uma vez. Deus disse: Abraão, olha para as estrelas do céu, Abraão. Assim será a tua descendência. O que foi que Deus fez? Colocou o espelho, para que quando Abraão olhasse para o céu, ele não enxergasse estrelas, mas enxergasse a promessa, a palavra e a sua descendência. O que é o espelho? O espelho é enxergar as coisas pelas lentes de Deus, enxergar as coisas como Deus enxerga. Abraão olhava para as estrelas e enxergava estrelas, mas Deus disse: não, Abraão, não, é a tua descendência. O que foi que Deus fez? Deus colocou o seu espelho. Deus fez com que Abraão enxergasse pelas lentes de Deus. Deus fez com que Abraão enxergasse como Deus enxerga. No Antigo Testamento, pouquíssimas pessoas como Moisés, Abraão, tinham acesso à visão da glória de Deus, à visão do espelho de Deus. E a Bíblia diz: todos nós, hoje, temos esse acesso que Abraão tinha, que Moisés tinha. Todos nós, com o rosto desvendado, podemos entrar no Santo dos Santos sem precisar escalar o Monte Sinai. Moisés precisou, nós não precisamos escalar o Monte Sinai. Porque Jesus já fez todo o esforço que nós precisamos de subida, para que nós subíssemos até Ele. Então você percebe o quão grande é a verdade que esse versículo está nos dizendo. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos com o rosto desvendado. No Antigo Testamento eram apenas pouquíssimas pessoas que tinham esse direito, e nós podemos ter acesso ao espelho de Deus. Jesus, por exemplo, olha só como Jesus, ele era diferente das pessoas. Porque Jesus, ele enxergava as pessoas pelo espelho de Deus. Jesus enxergava as pessoas pelas lentes de Deus. Por exemplo, o leproso. O leproso era uma pessoa excluída, desprezada, humilhada, e era forçado a viver longe das pessoas, porque lepra é uma doença contagiosa e ninguém quer pegar lepra. Ninguém quer pegar lepra. Então as pessoas forçavam o leproso a viver excluído. Mas Jesus olhava para o leproso e não via um cara excluído, humilhado, desprezado. Não, porque ele olhava para o leproso pelo espelho de Deus. Jesus não via o leproso pelo espelho das pessoas. Ele via pelo espelho de Deus. Ele via pelas lentes de Deus. Então quando ele olhava para o leproso, ele via alguém digno de ser curado, de ser cheio da graça de Deus. Quando Deus olha para você, ele vê todo o seu potencial pela graça. Ele não vê as suas falhas, não vê os seus defeitos. Glória a Deus que esse espelho aqui, que está falando nesse versículo, ele não mostra os nossos defeitos, não mostra as nossas falhas, porque se mostrasse, Jesus não ia tocar no leproso, porque o leproso é repleto de falhas e defeitos. Deixa eu te dar outro exemplo. Jesus escolheu Pedro, Tomé, Judas, que traiu Jesus. Jesus nunca ia escolher esses caras para serem discípulos se ele não estivesse olhando para eles pelo espelho de Deus. Isso. Você entende isso? Eu me lembro de Tomé. Tomé era pessimista, incrédulo. Tomé irrevogavelmente não conseguia crer segundo a perspectiva de Deus. Mas Jesus olhou para Tomé, não viu seus defeitos, não viu as suas falhas, mas ele enxergou Tomé pelo reflexo do espelho de Deus. Eu me lembro de Tomé, em João capítulo 11. Tomé, ele quis dar uma de super crente. Tomé disse assim: Jesus, Tomé virou para os seus discípulos e disse: vamos juntos para morrermos com ele. Tomé quis dar uma de super crente, ele disse: Jesus, olha, eu morro junto contigo, mas eu não me afasto de ti. Se precisar morrer contigo, Jesus,
eu não vou te negar, eu morro junto contigo. Tomé disse isso em João capítulo 11, ele deu uma de super crente. Pedro, quem aqui não lembra? Pedro disse, eu nunca vou te negar, Jesus, nunca. Pode acontecer o que for, eu não te nego. Mas a gente conhece a história. Quando a morte foi uma ameaça concreta, Tomé correu. Tomé que tinha dado uma de super crente, ele correu, fugiu. Pedro disse, conheço Jesus? Não, nunca ouvi falar de Jesus na minha vida, nem conheço. Quando a morte foi uma ameaça concreta, todos correram. Aí eu pergunto para vocês, se Jesus estivesse enxergando essas pessoas pela opinião humana, pelo reflexo do espelho da opinião popular, você acha que Jesus teria escolhido eles para ser os seus discípulos? Mas nunca. Quando Jesus olha para nós, ele não vê os nossos defeitos. Pedro era impulsivo, Pedro era carnal, mas quando Jesus olhava para Pedro, ele enxergava um grande potencial. Porque quando Jesus olha para nós, Jesus ele vê todo o nosso potencial pela graça de Deus. Geralmente o espelho mostra os nossos defeitos, mas esse espelho aqui não. Esse espelho aqui desse versículo, ele mostra todo o nosso potencial pela graça de Deus, não mostra os nossos defeitos, porque se mostrasse o defeito, Tomé não seria escolhido para ser discípulo, Pedro não seria escolhido para ser discípulo, porque quando a morte foi uma ameaça concreta, todos eles correram e negaram Jesus. Judas, nem se fala, Judas traiu Jesus, e Jesus escolheu Judas para ser tesoureiro. Como é que Jesus escolhe um cara desse para ser tesoureiro? Judas, apegado às coisas do mundo, aos bens do mundo. Porque Jesus ele olhou para Judas e não enxergou as suas fraquezas, nem as suas falhas, nem as suas debilidades, mas enxergou todo o seu potencial pela graça. Infelizmente, Judas se suicidou. Infelizmente, porque se ele não tivesse se suicidado, Jesus teria restaurado a comunhão com ele. Porque o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é imensurável. Com certeza, Jesus teria restaurado a comunhão com Judas. Mas infelizmente ele se suicidou. Como é que Jesus escolhe alguém como Judas ainda para ser tesoureiro? Tendo pessoas mais capacitadas que Judas para ser tesoureiro, como Mateus, que era publicano. Porque Jesus nos escolhe pela graça. Ele não escolhe a pessoa mais capacitada. Existem pessoas mais capacitadas que nós, mas ele escolhe pela graça. Pedro era pescador. Qual é a capacidade que tem um pescador? Havia pessoas mais capacitadas, mas Jesus nos escolhe pela graça, porque ele olha para nós pelo reflexo do espelho de Deus. E esse espelho não mostra seus defeitos para que você possa se arrumar. E o versículo continua dizendo assim: nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quanto mais nós temos intimidade com o Espírito Santo, quanto mais nós temos comunhão com o Espírito Santo, mais ele nos faz avançar de glória em glória. Glória em glória significa de avivamento em avivamento. Eu tinha dito na ministração passada que nós podemos ser avivados infinitas vezes. Não existe limite para ser avivado, porque é de glória em glória. Existe limites para a glória de Deus? Não. Então é um processo interminável, infinito, não tem fim. Sempre existe um novo estágio de glória para ser alcançado. O avivamento não é para quem está morto, é para quem está vivo. Eu tinha dito na ministração passada. Por exemplo, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quem foi avivado? Quem recebeu o batismo no Espírito Santo? Foi todo mundo? Não. Foi quem estava orando. Quem estava orando recebeu. E quem não estava orando ficou criticando, dizendo, eles estão bêbados. Porque avivamento é para quem está vivo, não é para quem está morto. O avivamento não vivifica o morto, ele vivifica o vivo. O vivo se torna ainda mais vivo. O fervoroso se torna ainda mais fervoroso. Em Atos capítulo 2 aconteceu o primeiro avivamento da história da igreja. Atos capítulo 4 foi o segundo avivamento da história da igreja. Então nós podemos ser avivados infinitas vezes, porque é de glória em glória. E quanto mais nós avançamos de glória em glória, mais o Espírito Santo dissipa a nossa ignorância. Você não precisa fazer esforço nenhum para que Deus te ame. Deus te ama independente do seu esforço. E quanto mais você avança de glória em glória, mais o Espírito Santo vai dissipando a tua ignorância e vai te fazendo enxergar as coisas pelas lentes de Deus.
pelo espelho de Deus. Assim como Jesus enxergava todas as coisas pelo espelho de Deus, senão ele nunca ia tocar no leproso, senão ele nunca ia escolher Pedro, nunca ia escolher Tomé nem Judas para serem seus discípulos, mas ele enxergava pelo espelho de Deus. Assim nós podemos nos enxergar pelo espelho de Deus. Nós podemos enxergar as outras pessoas pelo espelho de Deus. A verdade é que se a gente enxergasse todas as pessoas pelo espelho de Deus, a gente nunca falaria mal de alguém que Deus ama. Ah, mas é o Lula. Mas Deus ama. A gente nunca falaria mal de uma pessoa que Deus ama. De uma pessoa que Deus quer salvar. E é por isso que nós temos que enxergar todas as coisas pelo espelho de Deus. No Antigo Testamento, Moisés usava um véu. Aquele véu simbolizava que as pessoas não conseguiam compreender perfeitamente as realidades espirituais. Elas não conseguiam enxergar pelo espelho de Deus, porque a verdade de Deus estava velada. Estava restrita a apenas algumas pessoas, mas todos nós hoje temos acesso ao Santo dos Santos e podemos avançar de glória em glória. E cada vez que a gente avança de glória em glória, o Espírito Santo vai dissipando as crenças erradas e vai nos fazendo enxergar as coisas pelo reflexo do espelho de Deus. Cada vez que nós avançamos de glória em glória, o Espírito Santo ele coloca em nós as lentes de Deus. E olha o que esse versículo diz: nós somos transformados. Quem aqui é bom em português sabe que existe a voz ativa e a voz passiva. Aqui foi usada a voz passiva. Nós somos transformados. Somos é o verbo ser, transformado está no particípio, portanto é a voz passiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não é você quem se transforma, é o Espírito Santo quem vai te transformar. É a voz passiva, é o ministério do Espírito Santo quem te transforma de glória em glória. Ou seja, você só vai ser transformado se você passar mais tempo com o Espírito Santo. Senão você não vai ser transformado, você vai ficar na mesmice a vida inteira. Então, é o Espírito Santo que nos transforma, é a comunhão com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo que nos transforma. É por isso que nós cantamos, eu só quero a tua presença, porque quanto mais tempo nós dedicamos à presença, mais nós avançamos de glória em glória. E sempre existe mais para receber de Deus, porque de glória em glória significa que a glória de Deus é infinita. E você sempre tem uma nova porção de glória para avançar, para receber, sempre existe um novo avivamento para receber de Deus. Amém? E olha só, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Olha só, imagem. Você lembra que Deus criou o homem à sua própria imagem no livro de Gênesis? Só que a imagem de Deus foi perdida, foi inviabilizada com o pecado. É por isso que, por exemplo, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete. E a Bíblia diz, Sete nasceu à semelhança de Adão. Está escrito na Bíblia, Sete, que era filho de Adão e Eva, nasceu à semelhança de Adão. Mas espera aí, Deus não criou o homem para ser a semelhança de Deus. Por que Sete nasceu à semelhança de Adão? Porque a imagem foi perdida com a queda, a imagem de Deus foi perdida, mas glória a Deus que Cristo resgatou a imagem de volta. É por isso que a Bíblia diz, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O projeto que Deus idealizou para o homem foi que o homem fosse a semelhança de Deus, a imagem de Deus, mas o projeto de Deus foi frustrado com a queda do pecado. Mas a Bíblia diz que esse projeto foi retomado com Cristo, e é por isso que nós somos transformados de glória em glória nessa imagem. Nós podemos voltar ao projeto que Deus idealizou para o homem. O homem foi criado para ser a semelhança de Deus. Sete, filho de Adão, nasceu a semelhança de Adão, mas agora nós podemos voltar a ser a semelhança de Cristo, de Deus. Amém? E é por isso que nós somos filhos, como Jesus é filho, e nós podemos cada vez mais adquirir e acolher essa mesma imagem de Cristo, avançando de glória em glória, enxergando as coisas pelas lentes de Deus, nos enxergando pelas lentes de Deus. Você sabia que o Espírito Santo, ele quer ser o seu amigo? O seu amigo íntimo? Você sabia disso? Sabe aquele amigo nosso tão íntimo, que só de trocar o olhar com o nosso amigo, sem falar palavra nenhuma, nós já sabemos o que ele quer nos dizer? Você já teve essa experiência? Você olhou para a pessoa não falou uma palavra, mas você entendeu exatamente o que ela quer te dizer. É assim que o Espírito Santo quer se comunicar com você. Deus ele pode se comunicar conosco de várias formas, por palavras, ele pode usar um profeta, ele pode falar por sonhos, ele pode enviar um anjo. Mas
O meio primário que Deus quer usar para falar com você é por sinais. Como assim por sinais? Você percebe o Espírito Santo falando dentro de você se ele dizer uma palavra. Uma comunicação por sinais, que só pode acontecer quando existe intimidade entre duas pessoas. Você olha para a pessoa, dá uma risadinha, sei lá, mas emite um sinal para a pessoa já entendeu o que você quis dizer. Porque existe intimidade entre as duas pessoas. Não foi pronunciada uma palavra, mas por causa da intimidade você entendeu o sinal. É assim que o Espírito Santo quer agir com você. Ele quer ter uma intimidade tão grande que você vai perceber os sinais do Espírito. Você percebe que para se comunicar por sinais é preciso ter intimidade? Senão a comunicação por sinais não acontece. E o Espírito Santo, ele quer ser o seu amigo íntimo e pessoal. Vamos ver isso na Bíblia. Atos capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Vamos ver que o Espírito Santo quer ser o seu amigo íntimo e pessoal, ao ponto de possibilitar uma comunicação por sinais, uma comunicação sem palavras. Você vai entender o que o Espírito Santo está falando com você apenas pelo sinal que ele emite no seu espírito. Atos capítulo 4, versículo 4, Tiago capítulo 4, versículo 4, está escrito: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só, vamos conversar sobre esse versículo. Os cristãos desse versículo escolheram ser amigos do mundo e inimigos de Deus. Foi uma escolha. Veja, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, aquele que quiser ser amigo do mundo, ou seja, é uma escolha nossa, ser amigo do mundo ou ser amigo de Deus. Por exemplo, Abraão, ele foi amigo de Deus. A Bíblia diz, Abraão foi amigo de Deus. Abraão escolheu ser amigo de Deus. E esses cristãos desse versículo, eles escolheram ser amigo do mundo e inimigos de Deus. Nós podemos escolher se nós vamos ser como Abraão, que foi amigo de Deus, ou como Ló, que foi amigo do mundo. Nós podemos escolher se vamos ser como Abraão, que foi amigo de Deus, ou como esses cristãos, que foram infiéis e amigos do mundo. Então a escolha nossa, veja, o versículo diz claramente, aquele que quiser. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. A escolha é nossa, somos nós quem escolhemos. O segundo ponto que eu quero destacar nesse versículo, a primeira palavra que aparece nele é infiéis. Olha só, veja na sua Bíblia. A primeira palavra que aparece no versículo é infiéis. Sabe o que significa? Essa palavra infiéis significa no grego uma mulher adúltera. Infiéis significa uma mulher adúltera. Você sabia que você está casado com Deus? Você sabia que nós estamos em um casamento com Deus? E nesse casamento nós podemos ser fiéis ou infiéis? A palavra infiéis aqui nesse versículo significa uma mulher adúltera, porque Deus é o marido e a igreja é a esposa. Você sabia que a igreja está casada com Deus? E eu vou mais além. Você sabia que o verdadeiro matrimônio, o verdadeiro casamento é o nosso com Deus? E o casamento entre o homem e a mulher é apenas uma réplica, uma cópia, um protótipo do verdadeiro casamento que é o nosso com Deus? Por exemplo, na Bíblia, quem aqui não lembra no livro de Gênesis que Deus criou Eva a partir de Adão? E Deus celebrou o primeiro casamento, que foi o casamento de Adão e Eva. O primeiro casamento foi celebrado por Deus. Só que antes de Deus celebrar o primeiro casamento, Deus já tinha comunhão com o homem. Tinha ou não tinha? Então, quando Deus criou o primeiro casamento, quando Deus celebrou o primeiro casamento, Deus fez uma cópia da comunhão que ele tinha com o homem. O verdadeiro casamento é o nosso com Deus. O casamento entre o homem e a mulher é só uma cópia do verdadeiro casamento que é o nosso com Deus. Deus é o marido, a igreja é a esposa. E é por isso que o apóstolo Tiago está chamando os cristãos de infiéis. Infiéis significa alguém que cometeu adultério. Infiéis significa alguém que traiu Deus, que é o marido, e a igreja é a esposa. Você entende que nós estamos unidos com Deus em um laço matrimonial? Você percebe que Deus ele deseja uma intimidade tão grande, tão forte conosco, que vai além da amizade, e ela adentra em um matrimônio
em um laço matrimonial, em um vínculo matrimonial. Então veja que o Espírito Santo ele quer ser o seu amigo pessoal, seu amigo íntimo. De modo que a Bíblia diz que nós somos tão... Ele quer ser tão íntimo que nós estamos casados com Ele. Deus é o marido, a igreja é a esposa. E esses cristãos foram infiéis a Deus. É importante destacar que Deus não arruma inimizade com ninguém. Deus não bloqueia ninguém no WhatsApp. Deus quer ser amigo de todos nós. Mas esses cristãos, eles escolheram ser amigos do mundo. Aquele que quiser, está escrito no versículo, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A escolha é nossa, ser amigos ou inimigos de Deus. E veja como é grave isso, né? Cristãos que se tornaram inimigos de Deus, meu irmão. Cristãos, veja como é grave isso. A palavra mundo, ela se refere ao princípio do mal, à corrupção. Ou a pessoas que fazem a troca de Judas. Você lembra o que Judas fez? Judas largou Jesus para fazer amizade com o mundo. É disso que o versículo está falando. De pessoas que largam Jesus para enfatizar, para colocar o mundo acima de Jesus. Foi o que Judas fez. Judas largou Jesus e fez amizade com o mundo. Esses cristãos largaram Jesus para fazer amizade com o mundo, porque eles estavam promovendo rivalidades, negligenciando a santidade. Eles estavam colocando os seus próprios prazeres, ocupando o lugar de Deus. Quando nós colocamos o mundo acima de Deus, os bens do mundo acima de Deus, nós estamos ocupando o lugar de Deus com os nossos prazeres. E por isso, o apóstolo Tiago chama esses cristãos de infiéis, porque eles cometeram traição contra Deus, ocupando o lugar de Deus com os prazeres do mundo, com os bens do mundo. Assim como Judas fez, Judas, ele trocou Jesus, porque colocou os bens do mundo acima de Jesus. E Judas escolheu ser amigo do mundo, esses cristãos também escolheram ser amigos do mundo. Então, cada vez que nós ocupamos o lugar de Deus, colocando interesses materiais, os nossos prazeres, no lugar de Jesus, no lugar de Deus, nós estamos sendo amigos do mundo? Nós estamos sendo inimigos de Deus? A palavra mundo, ela se refere ao diabo e ao que o diabo governa, na verdade. Porque a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século, ele é o chefe deste mundo, ele é o príncipe deste mundo, o mundo inteiro jaz no maligno. Mundo é tudo aquilo que o diabo governa, e por isso é contrário à vontade de Deus. Deus não governa este mundo. Se Deus governasse, seria um mundo perfeito. Que governa é o diabo. Por isso que ser amigo do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Aquele que é amigo do mundo se torna hostil contra Deus, toma a posição de pagão. Porque a amizade com o mundo é amizade com qualquer coisa que é contrária à vontade de Deus. Judas, ele amou o mundo. Ele largou Jesus para amar o dinheiro, os bens materiais, para fazer amizade com o mundo. E é disso que o versículo está falando, de cristãos que ocupam o lugar de Deus com o mundo, que têm um interesse exagerado com o mundo. Agora, a parte mais interessante desse versículo de todas é que ser amigo do mundo é o estágio mais grave de sedução do mundo. Por exemplo, quem aqui já viu um prédio caindo? Acho que ninguém. É muito raro ver um prédio caindo, né? E quando cai, é repercussão nacional de tão raro que é. Mas olha só, um prédio, antes de cair, ele avisa que vai cair. Você sabia disso? O prédio, antes de cair, ele avisa que vai cair. O prédio, ele se comunica por sinais de que ele vai cair. Por exemplo, imagina que você está entrando em um prédio que vai cair. O prédio, ele vai se comunicar com você por meio de sinais. Você vai olhar para o prédio e vai ver trincas, fissuras, rachaduras. O prédio está querendo dizer alguma coisa. Ele está dizendo, socorro, eu não estou bem. Você está vendo essa trinca, essa rachadura, essa fissura? O prédio está se comunicando por meio de sinais. O prédio, ele não cai do nada. Por exemplo, ele não cai subitamente, ele não cai instantaneamente, sem avisar. O prédio avisa antes que vai cair e depois de muitos dias ele cai. Então, a queda de um prédio não é algo repentino, não é algo súbito, não é algo instantâneo, sem aviso. Não, o prédio avisa. Primeiro, ele mostra uma trinca, mostra uma rachadura, mostra uma fissura. Alguém tem que perceber os sinais para tomar alguma providência e cuidar daquelas trincas, daquelas fissuras, daquela rachadura. Senão o prédio vai cair. Se ninguém fizer nada, pode ser tarde demais. Então o prédio ele avança para o próximo estágio, que é deformações excessivas. Ele começa a se deformar de uma forma que fica visualmente desconfortável, e as pessoas batem o olho e falam, não, tem uma coisa errada nesse prédio. Essa trinca, essa rachadura está grande demais, ele está se deformando demais, tem alguma coisa errada, alguém tem que chamar alguém para fazer algum tratamento, algum cuidado nesse prédio.
E é assim mesmo, o prédio avisa que ele vai cair antes de cair. E se ninguém fizer nada, ele desmorona, ele cai. Por isso que é raro ver um prédio cair, porque ele avisa antes. Ele avisa de modo que dá tempo da pessoa tomar uma providência. O prédio não cai do nada, ele avisa que vai cair. Na engenharia a gente chama isso de ductilidade. O que é ductilidade? Ductilidade é quando o material ele avisa que vai cair. É quando o material, por exemplo, ele não se rompe de forma instantânea sem avisar, mas ele avisa, olha, tá vendo essa trinca? Tá vendo essa deformação? Socorro, me ajude, senão eu vou cair. O material tem que avisar que vai cair. Porque se ele não tem essa característica de ductilidade, de avisar que vai cair, ele não pode ser usado na construção. Por que eu estou contando essa história do prédio? Porque quando o cristão ele cai e desmorona e se torna amigo do mundo, ele passa por vários estágios. Ele não se torna amigo do mundo do dia para o outro. Não é, por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool, é só a título de exemplo. Uma pessoa que é viciada em álcool, ela não fica viciada de um dia para o outro. Imagina uma pessoa que nunca bebeu na vida. No dia seguinte, já vai virar uma viciada do nada? Não. É algo gradual, progressivo, pouco a pouco. Veja a história do prédio. O prédio ele cai pouco a pouco. Ele desmorona pouco a pouco. Não é num dia só que o prédio cai do nada. Precisa de vários dias para o prédio cair. Ele vai avisando pouco a pouco que ele está caindo. De modo que dá tempo de alguém tomar uma providência. O cristão, quando ele desmorona e cai e se torna amigo do mundo, ele também dá avisos de que está caindo. A Bíblia fala em Romanos 12, 2. Que nós não podemos nos conformar com este século. O cristão começa se conformando com o século. É o primeiro passo de que o cristão está se tornando amigo do mundo. Ele diz, não, isso é normal, não, isso daí todo mundo faz isso. Aí ele começa a se conformar com as coisas do mundo. E depois o cristão, ele avança mais um nível e ele se torna contaminado pelo mundo. E depois ele avança mais um nível e ele começa a amar o mundo. E depois ele avança o último nível, que é ser amigo do mundo. E a Bíblia diz, aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Isso é tão grave que aquele que é amigo do mundo vai ter o mesmo resultado do mundo, que é ser condenado com o mundo. Você percebe, o prédio, ele vai caindo pouco a pouco, ele vai avisando, o cristão também vai avisando que está caindo. Por isso que nós temos que fazer um radiograma da nossa vida e perceber sinais. Será que eu não estou me conformando com o mundo? Será que eu não estou contaminado pelo mundo? Será que eu não estou amando o mundo? Porque pode ser tarde demais. Talvez a gente chegue ao último nível de sedução do mundo, que é ser amigo do mundo e se tornar inimigo de Deus. E sabe o que é mais impressionante de tudo isso? O mais impressionante é que o que diz o versículo 5. O que diz o versículo 5, o versículo seguinte, é impressionante demais. Olha só. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Irmãos, esse versículo, ele nos fala que se Judas ele não tivesse se suicidado, Jesus teria restaurado a comunhão com ele. Porque olha só, vamos refletir sobre esse versículo. O versículo 4 fala de cristãos que se tornaram amigos do mundo, inimigos de Deus, que tomaram a posição de pagãos, infiéis contra Deus, que cometeram adultério espiritual, que cometeram ato de traição contra Deus. Não é isso que diz o versículo 4? E olha o que diz o versículo 5. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Mesmo vocês sendo inimigos de Deus, o Espírito continua ansiando por você. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo você na posição de inimigo de Deus, de pagãos, o Espírito quer restaurar a comunhão. É por causa de versículos como esse que eu tenho certeza de que mesmo Judas, tomando a posição de pagãos, se tornando inimigo de Deus, amigo do mundo, porque ele fez amizade com o mundo e lavou Jesus, ainda assim Jesus teria restaurado a comunhão com Judas, se ele não tivesse suicidado. Porque o versículo 4 fala de cristãos inimigos de Deus, infiéis, e o 5 diz, mas o Espírito anseia por vocês. Aleluia. E ele anseia com ciúme. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Com ciúme. A palavra ciúme era um pouco difícil de vincular a Deus, porque na época que
a Bíblia foi escrita até hoje, a palavra ciúme, ela adquiriu um significado pejorativo. Hoje em dia as pessoas usam a palavra ciúme referindo-se a um amor inseguro, mas não é nada disso. O ciúme que Deus sente, que o Espírito Santo que habita dentro de nós sente, é diferente. Esse ciúme, esse anseio ciumento, anseio zeloso, anseio amoroso, ele significa que Deus ele não admite de forma alguma nos dividir com o mundo. Ele não aceita um coração humano dividido e compartilhado com o mundo. Ele não aceita uma simpatia dividida com o mundo. Por isso que ele tem um anseio ciumento, porque ele nos quer só para ele. Esse é o sentido da palavra ciúme. Ele nos ama tanto, mas tanto, de uma forma tão imensurável, que mesmo cristãos que são inimigos de Deus, infiéis, pagãos, que fizeram a troca de Judas, mesmo assim, o Espírito anseia por eles, quer restaurar a comunhão com eles. Porque ele tem um anseio ciumento, ele não aceita nos dividir com o mundo. Qual pessoa em sã consciência que levaria Jesus para um bar, que levaria Jesus para uma boate, que levaria Jesus para uma relação sexual ilícita ou fora dos padrões de Deus? Quem faria isso? Ninguém faria, pois o Espírito de Cristo habita em nós. Quem é que levaria o Espírito Santo para esses lugares? O Espírito Santo tem um anseio ciumento, no sentido de que ele não aceita nos dividir com o mundo. Amém? Ele anseia por nós, ele quer restaurar a comunhão de todos os cristãos, mesmo aqueles que se tornaram amigos do mundo. Amém? Perceba que ciúme é um toque antropomórfico, um toque retumbante, um toque emocional, um toque sério. Significa que Deus leva esse casamento a sério. Veja, o versículo 4 estava falando de casamento. Deus é o marido, a igreja é a esposa. Por isso que os cristãos foram infiéis. E o 5 fala de ciúmes. Por que ciúmes? Porque nós estamos em um casamento com Deus. Nós estamos unidos com Deus em um vínculo matrimonial, em um laço matrimonial. Por isso que o Espírito Santo sente ciúmes. Porque Deus é o marido, a igreja é a esposa. E Deus, como marido, ele tem ciúmes da sua esposa, que é a igreja. Ele não aceita uma simpatia dividida com o mundo. Sabe que verdade profunda e preciosa é a gente saber que Jesus é o Emanuel. Você lembra? O profeta Isaías profetizou isso. Ele disse: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamarão Emanuel. Jesus é o Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Significa que Deus ele abandonou o seu ambiente de glória no céu para estar conosco. Jesus é o Deus em forma humana, o Deus conosco, o Emanuel. E por que isso é importante? Porque Deus Pai olhou para Jesus e disse: Jesus ele desceu do céu, né? Ele está perto da humanidade, só que não está perto o suficiente. E Deus disse: eu quero chegar ainda mais perto, porque Jesus não está perto o suficiente. E sabe o que Deus fez? Vamos ler o versículo 5 de novo. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar dentro de vós. Então Deus disse assim: Jesus está perto, mas ele não está perto o suficiente. E é por isso que a Bíblia diz: ele fez o Espírito habitar dentro de vós, e esse Espírito tem um anseio ciumento. Então veja que Deus ele quis chegar tão perto de você, que o Espírito de Deus habitou dentro de vós. Você entende o nível de intimidade que Deus ele quer desenvolver com você? O nível de intimidade que ele está unido com você em um laço matrimonial, de modo que aqueles que pecam contra Deus e são amigos do mundo são infiéis, cometeram adultério, porque nós estamos casados com Deus. Deus é o marido, a igreja é a esposa. Tamanha intimidade que o Espírito Santo quer desenvolver conosco. E o versículo 5 diz: ele veio habitar dentro de vós com anseio ciumento. Olha a intimidade que o Espírito quer desenvolver com você. Ele não aceita te dividir com o mundo. Ele quer você por completo. A Bíblia diz que nós temos que adorar o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, porque Deus ele quer você por completo. Ele não aceita você pela metade. Amém? Deus ele nos ama tanto que ele quer restaurar a comunhão com aqueles que tomaram a posição de pagãos.
Esse versículo nos revela o nível de intimidade que o Espírito Santo ele quer desenvolver conosco, porque nós estamos unidos a Ele em um casamento, em um laço matrimonial. Ele quer ser o nosso amigo íntimo e pessoal. Ele quer que a gente se comunique com Ele por sinais. E para se comunicar por sinais, é preciso ter intimidade. Assim como aquele amigo seu que você só de bater o olho já entende o que ele está dizendo. Para se comunicar com o Espírito Santo por sinais, é preciso ter intimidade com o Espírito Santo. E quando nós temos intimidade, nós avançamos de glória em glória, de avivamento em avivamento. E a glória de Deus é infinita, de modo que é um processo infinito, interminável. Então nós avançamos de forma infinita, porque sempre tem algo a mais para receber de Deus. Assim como Abraão, ele olhou para as estrelas do céu, pelas lentes de Deus, e viu a promessa. Porque Deus disse, olhe para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Abraão colocou as lentes de Deus e viu a promessa. Assim nós podemos olhar para todas as coisas, para todas as pessoas e para nós mesmos pelas lentes de Deus. E quando nós olhamos para nós mesmos pelas lentes de Deus, pelo reflexo do espelho de Deus, nós não vemos os nossos defeitos. E nós entendemos que não importa o esforço que a gente faça, o Espírito Santo vai continuar com o Senhor ciumento, zeloso e amoroso. Não importa o esforço que vocês façam, o Espírito Santo vai continuar te amando. Porque Jesus já fez todo o esforço que você precisa. De escalada, de subida. Você não precisa subir o Monte Sinai como Moisés, porque Jesus já fez todo o esforço que você precisa para que você entre no Santo do Santo. E agora todos nós podemos desenvolver intimidade com o Espírito Santo? Amém? Meu tempo já se esgotou, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós entendemos que estamos entrelaçados em uma intimidade com Deus, de tal maneira que estamos em um vínculo matrimonial. Temos uma intimidade e uma magnitude tão grande que a Bíblia diz, o Espírito Santo, ele tem um anseio ciumento por nós, porque ele não aceita uma simpatia dividida com o mundo, ele nos quer por inteiro, ele não nos aceita pela metade, ele não aceita pensamentos divididos com o mundo, ele não aceita uma conformidade com o mundo, ele não aceita amizade com o mundo, ele nos quer por inteiro para ele. E é por isso que ele tem um anseio ciumento. E é por isso que nós nos comprometemos de escolher a boa parte é a presença, a parte